Um assunto aí está repercutindo nas redes sociais no mundo inteiro e está amedrontando boa parte do mundo, principalmente os acrianos. É sobre coronavírus. É isso que nós vamos falar na nossa entrevista de hoje com o nosso entrevistado, que é o Dr. Guilherme Pulit, que é especialista, e ele vai nos dar alguns detalhes disso aí que está assustando boa parte da população mundial. Dr. Guilherme, seja bem-vindo ao Continente. Obrigado, estamos aqui à disposição. E espero esclarecer as principais dúvidas aí das pessoas que nos acompanham aqui na Continente. Doutor, o que é esse coronavírus de fato? As pessoas comentam muito, mas muitas vezes elas não sabem do que estão falando. O senhor pode, assim, em poucas palavras, dizer pra gente o que é isso e como isso tem se desenvolvido nesses dias? Claro. O coronavírus, na verdade, é um vírus que já é conhecido pela humanidade, não é um vírus novo. Desde a década de 60 já existiam casos descritos na literatura médica, só que esse caso novo, esses novos casos que nós estamos vendo na China, lá em Wuhan, né, foi até já tipado esse vírus e identificado os principais sinais e sintomas e algumas complicações que ela pode trazer. Algumas notícias, algumas informações ainda nós carecemos ainda de informações mais precisas, porque ele está sendo estudado, obviamente, mas tem chamado a atenção o fato de ter se espalhado com uma certa velocidade, né? Vários países do mundo, dezenas de países já foram acometidos, são milhares de casos já na China, com mais centenas de óbitos. Então, alguns cuidados a gente vai ter que tomar, a gente vai ter que orientar a nossa população e esperar medidas aí que venham tanto do Ministério da Saúde, como da Secretaria de Saúde aqui do Estado, quanto as principais medidas a serem adotadas e os principais locais de atendimento. Doutor, nós temos escutado aí que alguns casos suspeitos surgiram no Peru, agora também no Brasil, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse diagnóstico. Quais são os sintomas que se manifestam? Então, aí que está o problema, né? Os sintomas decorrentes da doença pelo coronavírus são muito similares a outras doenças. Então, é febre, tosse e dificuldade respiratória. Isso nós podemos aí ver no dia a dia em gripes, resfriados, bronquites, até em alguns quadros de sinusite, pneumonia. Então, diferenciar a doença do coronavírus dessas outras doenças é um pouco difícil pela similaridade do quadro clínico. Então agora, para se tornar um caso suspeito de coronavírus, é importante que a pessoa tenha viajado para um lugar na China de alta contagiosidade, que no caso é a província lá de Wuhan, né? Ou que tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado da doença nos últimos 14 dias. Por que 14 dias? Porque é o período de incubação até o momento, com as informações que nós temos, é o período de incubação estimado para a doença. Ou seja, o que é o período de incubação para quem não entende? É aquele período em que você tem o contato com o vírus até a manifestação dos primeiros sintomas. Você pode ficar com o vírus dentro de você sem manifestar os primeiros sintomas por até 14 dias. Então, tendo tido contato com alguma pessoa com caso suspeito nos últimos 14 dias, passa-se sim a ser um quadro suspeito e deverá ser notificado. Provavelmente estamos aguardando aí as orientações do Ministério da Saúde e também, como eu falei anteriormente, da Secretaria de Saúde. Provavelmente eu espero que aqui na capital seja o pronto-socorro o lugar de referência. Isso eu tomo como referência, na verdade, o quadro que nós tivemos de gripe suína, acho que foi em 2012, se eu não me engano, que também foi uma doença viral de proporções epidêmicas e que o pronto-socorro tornou-se referência. Doutor, sabendo que algumas coisas não estão no nosso controle, mas eu acredito que o senhor possa falar sobre alguns cuidados que são necessários que a população deve tomar agora. O que o senhor acha importante frisar nesse sentido? Bom, ainda o modo de transmissão ainda não está bem estabelecido, né? Há boatos, né? Alguns relatórios, né, que indicam a importância da higienização das mãos, né? Evitar o contato com pessoas doentes, com doença respiratória. Os casos suspeitos serem isolados, devidamente isolados. E claro, como é uma doença que ainda tem muita dúvida em relação à transmissão, tem se falado lá na China, inclusive, sobre a transmissão através de animais, né? Coelhos, cobras, morcego, foi levantado todas essas hipóteses recentemente. Então, tomar um cuidado devido com o consumo de alimentos, bem cozidos, bem lavados, bem conservados, né, para que a gente não tenha, que a gente consiga, né, de certa maneira, controlar também a transmissão aqui no nosso território.
É isso aí, estes são os esclarecimentos do Dr. Guilherme. O espaço está aberto para o senhor deixar uma fala final que o senhor queira destacar. Eu lembro aqui que, assim, em termos de tratamento, algumas pessoas perguntam sobre tratamento do coronavírus. Não existe tratamento específico. O tratamento é baseado somente nos sintomas que cada pessoa apresenta quando manifesta a doença, né? E em alguns casos, como pode ter um comprometimento respiratório grave, exige internação e isolamento, claro. Mas a boa notícia até o momento, né, é que parece que a grande parte dos óbitos, ou seja, das mortes decorrentes da doença, se deram em pessoas que tinham comorbidades, ou seja, outras doenças graves que já comprometiam o sistema imunológico. Então, as pessoas que têm doenças de base, né, por exemplo, quem tem asma, quem tem problema cardíaco, quem tem problema renal, procurar o seu médico de referência, deixar a doença bem controladinha, para que isso não seja um agravante quando contrair a doença. É isso aí, eu sigo aqui conversando com o Dr. Guilherme, você segue acompanhando essas e outras novidades no nosso site. Fique por dentro.